Olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência no programa Ernesto Responde. Para você que está chegando em nosso programa pela primeira vez, o programa Ernesto Responde está em todas as plataformas. Está no YouTube, está também no formato podcast, somente áudio. Você pode ouvir enquanto você dirige, enquanto você faz a sua atividade física. E também está nas redes sociais do Ernesto. Você apenas precisa digitar Ernesto Abercor em qualquer plataforma que você encontra. No YouTube você encontra o programa na íntegra e nesses outros canais, no podcast também na íntegra, e nesses outros canais você encontra pequenos trechos que te levam também para o programa na íntegra. Siga lá o Ernesto nas redes sociais. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Victor Michalka. O Victor Michalka é ex-jogador de basquete brasileiro, campeão mundial e medalhista olímpico com a seleção brasileira. Atualmente é escritor e palestrante. E o tema é a eficiência na gestão de municípios e na prestação de serviços públicos. Em um ano de eleição, em 2024, o Brasil todo vai estar votando para prefeitos e vereadores. É essencial que saibamos identificar traços que levem a uma melhor gestão do município e de todos os serviços públicos. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa realmente importante, o Victor Michalka, que foi, além de jogador de basquete, campeão mundial, olímpico aí, ele está hoje muito dedicado a resolver problemas urbanos de uma cidade, principalmente uma cidade como São Paulo. Então, nós vamos falar aqui sobre todos os aspectos sobre a gestão de todo esse movimento que a gente tem. Suas palavras iniciais, Victor. As primeiras é para te agradecer, Ernesto. Você é um sujeito, um empreendedor notável, tem dado ao São Paulo, ao Brasil, a possibilidade de acompanhar entrevistas incríveis com pessoas incríveis, e cada entrevista dessa é um conhecimento. Além disso, você dá suas próprias palestras, e eu acompanho quase todas, desde que elas estejam registradas no YouTube e em outros veículos. Eu, na realidade, primeiro quero te agradecer, acho que eu sou o único que você está entrevistando pela quarta vez, quem sabe vai ter a quinta, a sexta, mas hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu me dediquei mais de 30 anos, a partir de 1990, que foi educar as pessoas para a administração pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, mas principalmente para a gestão das prefeituras. Isso aconteceu porque eu tinha muita relação com vários setores da engenharia, em particular o Secov, que é o Sindicato da Construção, muitos amigos, e um dos presidentes, que infelizmente já faleceu, Luiz Carlos Pereira de Almeida, que o pessoal conhece mais como presidente, dono da Sobloco, e que fez várias construções especiais que mudaram as características das cidades. Eu vou citar dois, por exemplo, a Riviera de São Lourenço, da qual depende Bertioga, que virou uma referência de uma cidade modelo, né, como condomínio. Hoje vivem mais de 25 mil pessoas nesse condomínio. Como também ele fez a mudança, São Caetano realmente é uma cidade diferente, que tem favelas, tem muito recurso. Ele fez lá uma mudança e instituiu um shopping center com um escritório espetacular, que é o Cerâmica São Caetano. E ele me disse, há muitos anos atrás, por que a FAAP, quando eu trabalhava lá, não abria um curso chamado Gerente de Cidade, que é a tradução da palavra americana City Manager, onde o prefeito se valia de uma pessoa de grandes conhecimentos, como se fosse o presidente de um clube de futebol, que acaba escolhendo um grande técnico, e um grande técnico muitas vezes é vital para poder gerenciar um grande clube. No mundo, por exemplo, nós temos alguns exemplos notáveis. Um dos exemplos mais notáveis é de um técnico chamado Pep Guardiola, que foi o mais vitorioso no Barcelona, foi o mais vitorioso no Bayern de Munique e é o mais vitorioso hoje na Inglaterra dirigindo o Manchester City. Então não é uma coincidência, ele sabe gerenciar as pessoas, sabe escolher os atletas. A mesma coisa tem que acontecer com o líder de uma cidade, que chama-se prefeito, que deve saber escolher os seus secretários, deve saber escolher auxiliares dos secretários e, principalmente, estar preparado para a administração pública. E aí é que vem a grande falha.
nós não temos no Brasil educação para essa finalidade. Quase 95% das nossas escolas de administração ensinam como lidar com a administração privada, particular, que é a que você sempre fala. Você quer ser um empresário? Não esqueça de uma coisa, se você não der lucro, a tua empresa fecha, você não vai ter dinheiro para pagar nada. Então, na realidade, o que alavanca, o que força, e nós temos tantos exemplos hoje de empresas famosas que, de repente, estão um déficit. Por exemplo, estamos aí com Americanas com grande problema, muitas outras lojas de varejo famosas, até a Magazine Luiza e tantos outros. Você fala, mas como é que é possível isso, né? A administração pública, ela tem uma receita, que são os nossos impostos. Mas ela não visa lucro, ela visa finalidade social. E, principalmente, no caso de algumas pessoas, ela pensa em atender os mais necessitados. E os mais necessitados são os pobres. E sempre, infelizmente, em todos os países há uma grande quantidade de pessoas nas várias faixas e existem os pobres. Então, uma pessoa que vai praticar administração pública, ela deve saber duas coisas. Quais são os gastos e quais são os benefícios desses gastos. E, lamentavelmente, as pessoas não percebem e não têm equilíbrio, não sabem resolver o dilema. Por exemplo, uma coisa bem atual que está ocorrendo aí. Finalmente, parece que vai sair o túnel para o Guarujá. Aí, qual é o orçamento? Era para ser só estadual. Não, agora vai ser estadual e federal. E quanto que nós vamos gastar? 5,4 bilhões. Uma pessoa crítica perguntaria, não era melhor fazer em hospital? Não era melhor fazer em escola? Não era melhor terminar o rodoanel que nós estamos construindo há mais de 20 anos, que também é a mobilidade? Então as pessoas gastam, mas elas têm dificuldade de avaliar quais são os benefícios. E às vezes, como dizem em inglês, tem um trade-off. Será que eu faço isso ou será que eu faço aquilo? Melhor a escola ou melhor o hospital? Melhor o hospital ou duplica uma estrada? Dentro desses aspectos, como você falou, na empresa privada, o objetivo é o lucro, fazer um bom produto para vender no mercado. Quais são os pontos que, vamos assim, uma pessoa pública, ser um prefeito, deve realmente olhar? Por exemplo, a legalidade é um desses pontos, a questão da trabalhabilidade, quer dizer, ter emprego para todo mundo. Quais são esses pontos importantes que o prefeito deve focar? Bom, eu vou dar um exemplo da semana passada. Nós estamos na véspera aí do Super Bowl, nós estamos gravando esse início. Super Bowl é o maior evento esportivo do mundo. Mas nós tivemos um evento entre São Paulo e Palmeiras. E este jogo foi realizado em Belo Horizonte. Aí acontecem 4 itens que a administração municipal de São Paulo não conseguiu resolver. Primeiro, legalidade. A administração aprovou uma lei que quando tem jogos entre times importantes só pode ter uma torcida. Belo Horizonte disse não pode ter as 2 torcidas. E aí foi feito lá. Foi feito lá. Segundo, administrabilidade. Por que teve essa lei? Porque a segurança disse que quando há muita discussão, muita briga, muito conflito, tinha que colocar 4, 3 mil pessoas para segurar 40, 50 mil que estavam assistindo. A administrabilidade não tinha condição de conter, então veio a lei. Não pode ter 2 torcidas. Quer dizer, é a capacidade de administrar Belo Horizonte foi diferente. Terceiro, toda vez que existe um jogo como esse, quem tem o trabalho temporário é que aproveita para vender bandeira, para vender camiseta. Você imagina quantas camisetas se venderam do Palmeiras, para quem não tinha, do São Paulo em Belo Horizonte. Nunca se imaginou isso, foi um fato básico. E, finalmente, Belo Horizonte, se a maior parte dos torcedores veio de São Paulo, fica a mais de 600 quilômetros daqui. Claro que tem São Paulinos e palmeirenses em outras cidades. Alguns até não foram na hora do jogo, que é uma viagem longa, deve ter ficado em hotel. Deve ter almoçado. Essa visitabilidade injetou recursos em Belo Horizonte, quando eles podiam ter ficado na cidade de São Paulo. Então, dos 7 pilares, 3 ou 4, no caso, foram mal atendidos. Quer dizer, a legalidade, quer dizer, aliás, a legalidade é uma coisa extremamente importante, mas só que a própria legalidade tem o seu lado ruim. Que toda vez que há leis e regras, surge alguém que quer quebrá-las. E aí é que vem a corrupção. E, infelizmente, quem mais estabelece leis é o Estado. Seja a União, seja o Estado, seja o município. E aí,
legalidade, administrabilidade, trabalhabilidade, porque aí não se trata de empregabilidade. A empregabilidade, você quando me entrevistou outras vezes, eu fiz a diferença. Uma tem chefe, tem CLT, tem contrato com a empresa. Você que vai vender bandeirinha, ou que vai vender cachecol, ou que vai vender camiseta, é geralmente um sujeito sem nenhum tipo de registro. Mas muitas vezes vendendo, porque essas camisetas, essas camisas dos clubes custam caro. Você imagina, eu vender uma camisa por R$100, eu vender umas 30, são R$3.000 em uma tarde, é muito mais do que um salário mínimo, e é o que acontece, né? Mas teve o custo, né? O custo muitas vezes é um quinto disso, então pode-se tirar, mas na realidade, as 4 coisas que podiam ter sido realizadas em São Paulo, acabaram sendo realizadas em Belo Horizonte. Quais são as maiores falhas na administrabilidade, quer dizer, dos administradores? Eu acho que elas estão ligadas à legalidade. Nós temos, infelizmente, na administração pública, o que a gente percebe é que as pessoas que assumem, muitas vezes nem a Constituição Federal não conhecem. E a Constituição Federal, ela é muito clara, né? Ela fala sobre tem um artigo chamado artigo 37, que ela fala que um prefeito, o seu secretário, os seus gestores, têm que obedecer 5 critérios. Quais são Primeiro critério, fazer tudo dentro das regras. O que quer dizer isso? A diferença, enquanto que na administração privada você pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo. Na administração pública você é obrigado a fazer tudo aquilo que a lei obriga. Pede. Então, por exemplo, nós temos uma lei chamada Lei da Responsabilidade Fiscal, tem umas leis específicas para municípios que o prefeito deve gastar da receita que ele tem, 25% em educação, 15% em saúde, e caso ele não faça isso, como não fizeram, por exemplo, na pandemia, por várias razões, ele pode ser cassado, ele pode perder o mandato, ele pode ser punido. Como também os outros 4 itens, quer dizer, você tem que ser impessoal, não fazer propaganda de si mesmo. Você tem que ter moral, agir com ética. Você tem que ser transparente, mostrar. Eu até tenho aqui uns recortes do nosso prefeito aqui, que vai ser candidato à reeleição. Outro dia fez uma propaganda, mas é um contorno da legalidade, dizendo o que ele está pavimentando, o que ele está construindo, o que ele está reparando. E, finalmente, tem um conceito chamado eficiência. Quando eu dava aulas de qualidade, esse era um dos grandes problemas que até 1988, na legalidade, não estava eficiência. O que acontecia? Há uma regra. Todo prefeito que participar de uma licitação tem que aceitar aquilo que é mais barato. Tudo com menor custo, porque os recursos são limitados. Essa é a regra. Certo. Só que isso não funciona. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos pegar uma lâmpada para iluminação. Hoje tem as de LED, mas antigamente eram incandescentes, coisas desse tipo. Eram de marcas diferentes. Você tinha, do fabricante, o seu valor, a vida média, né? E o que quer dizer vida média? Depois tem que ir lá e substituir, e as lâmpadas falham em ordens esquisitas. Então, digamos que uma lâmpada que vive 1000 horas custava R$1. E uma que vive 10.000 horas custava R$3. Se você instalasse as de 10.000 horas por R$3, o custo era 3 vezes, mas a vantagem era 10 vezes maior. Você podia incorrer no risco de ter gasto de forma errada o dinheiro E aí veio a questão de eficiência, mas mesmo assim, a questão de eficiência é muito mal interpretada, às vezes, porque nós temos os tribunal de conta que acompanha as contas das cidades, né? E também temos, inclusive no caso de São Paulo, temos o Tribunal de Contas do município. Então, a administrabilidade tem tudo a ver isso. E hoje, os gastos são cada vez maiores, porque as pessoas cada vez mais querem viver nas cidades. E hoje a tendência é ter cidade inteligente, portanto, muita tecnologia que você tem que investir. Vamos pegar uma coisa bem simples, como ter semáforos inteligentes, que não fique esperando num cruzamento abrir quando não tem ninguém de um lado, né? Como ter uma cidade sustentável, por exemplo, não gastar dinheiro à toa, não gastar dinheiro à toa com vazamentos, como acontecem com lixo, como não gastar dinheiro à toa, inclusive trabalhar de acordo com, vamos dizer assim, a maior propaganda que nós temos hoje, é que o clima está piorando, que está esquentando, que vai haver um monte de absurdos, mas realmente não é só isso, que nós vamos falar disso no pilar número 6, que chama sustentabilidade. E, finalmente, você tem a necessidade de ter uma cidade resiliente. E a cidade resiliente, eu acho que o melhor exemplo também aconteceu não faz um mês ou meio, quando nós tivemos um apagão
por causa de uma chuva relativamente forte e ventos não tão fortes, e São Paulo e 40 cidades em sua volta, num total de quase 2,5 milhões de endereços, ficaram sem luz por 3, 4 dias. Você imagina sem luz um lugar que é, vamos dizer, vende congelado, e eu sei que não tem gerador, perdeu tudo. Mas aí o que o prefeito poderia fazer? Bom, aí, quando veio a solução, o prefeito diz, não, quem está errado é a concessionária de energia elétrica que não tem equipe suficiente. A concessionária de energia elétrica falou, tá, mas pera um pouquinho, mas quem tem que cuidar das árvores não sou eu, porque a maior parte dos problemas foram as árvores. E quando você olha, nós temos perto de 7 mil árvores na cidade e é um negócio que caiu 300, 400 no dia, e realmente nós estamos vivendo uma situação hoje, já que você puxou esse assunto, que se você tiver uma árvore na sua casa, você que plantou e ela está para cair, você tem uma grande dificuldade de ir na regional da prefeitura e pedir para que eles cortem a árvore. E se você cortar sozinho, mesmo você tendo plantado, é capaz de ter problema. Então nós estamos vivendo numa situação estranha. Ela não quer agir, você plantou errado uma árvore que cresceu demais e depois estourou a calçada, ou estourou o muro, ou vai cair em cima de alguém, ou vai cair em cima da rede, né? Que é o pior. E aí vai ser, eu acho que você, não sei onde você estava, mas ou amigos estavam, mas no mínimo ficou-se um dia e meio sem energia elétrica. Por causa das árvores. E as pessoas às vezes me perguntam, qual é a coisa mais importante do mundo? Eu falei, tem muitas coisas importantes, mas a gente percebeu que provavelmente é energia elétrica, porque sem ela não tem internet, sem ela não abre o portão eletrônico, sem ela não dá para subir no elevador, sem ele não funciona a bomba que recalca a água, enfim. Na hora que ele não tem energia elétrica, a gente percebe que a gente está nas cavernas, né? Então, na realidade, a resiliência significa fez um buraco enorme numa estrada, numa avenida. Quanto tempo eu levo para restaurar, para aquilo voltar ao estado natural? Então a gente está sofrendo com dificuldade para voltar ao estado de equilíbrio, a resiliência é ruim, a sustentabilidade é pobre e a inteligência em termos de tecnologia para atender os munícipes é muito fraca também. Então nós temos... Por quê? Porque faltam recursos ou porque falta capacitação para poder realmente resolver aquele dilema. O que realmente é urgente e dentro do urgente o que é importante. São as principais causas que levam à insustentabilidade de todos esses problemas. Bom, você falou muito bem, né? Quer dizer, vamos pegar os 3 na ordem. O que é mobilidade? É o direito de ir e vir. Isso. A mobilidade, quando você não tem recurso e o transporte público é insuficiente, a pessoa acaba recorrendo a uma solução particular. A solução particular pode ser andar a pé, pode ser andar de bicicleta comum ou elétrica, andar com alguma coisa melhor que a bicicleta, um quadriciclo ou coisa que eu valha, para chegar ao automóvel. E o que está vendo? Por exemplo, em São Paulo, que é a maior cidade, nós temos mais de 7 milhões de automóveis. Então, os automóveis foram crescendo. Nós que já temos uma idade avançada, mas estamos vivos, com boa cognição, é o dobro do que havia 40, 50 anos. Só que não há o dobro de avenidas e ruas. Então, o congestionamento é cada vez maior, o tempo de transporte é cada vez maior, e as pessoas, às vezes, que infelizmente não podem morar perto do emprego, porque o emprego não é perto de onde vivem, gastam de 2 a 3 horas para ir e voltar inutilmente, né? Inclusive apinhadas. Não é só o transporte por ônibus, poderia ter o metrô, poderia ter e hoje o trem. Hoje você tem a moto. E a moto realmente um volume enorme e agora, pelo menos com a faixa azul, está melhorando, né, o tráfego dessas motos. Sem dúvida, a moto ela trouxe mais benefícios do que malefícios. Ela trouxe, inclusive, benefício a ponto que as pessoas hoje não querem nem ir num restaurante. Elas pedem a comida para ser entregue. Exato. E ela normalmente é entregue com vamos dizer, um tempo bastante preciso das pizzarias, dos restaurantes. Aliás, essas nossas grandes plataformas, como por exemplo a iFood, ela tem um relacionamento, ou simplesmente entrega de documentos ou coisas que o valha. Hoje realmente não só na moto, como também há entrega pelas plataformas que usam 99, o Uber, que são situações que a tecnologia permitiu. Quer dizer, inclusive, muitas pessoas
da classe média estão deixando de usar o transporte público porque eles não têm a previsão de quando que vai chegar, enquanto que no transporte de aplicativo você tem uma ideia melhor, inclusive com quem você vai sair, hoje há uma certa segurança, quem que vai te levar, e por onde você tem uma série de opções que a tecnologia até que melhorou, só que ela não pode resolver um problema de congestionamento se há cada vez mais motos, se há cada vez mais carros, a coisa fica cada vez mais complicada. E não só em São Paulo, em Jundiaí, em Campinas, qualquer cidade hoje acima de 200 mil habitantes tem problemas de mobilidade. E aí tem um investimento na estrutura da cidade. E tem problemas tem também ruas, de habitabilidade. O que quer dizer habitabilidade? Habitabilidade significa, nós temos até aquela palavra chamada habites, né, que a gente pede o direito que alguém venha fiscalizar se não tem problema de ruir, se não tem problemas de poluição, ou coisas que o valham, mas falando em residência, é uma residência digna. As pessoas que são mais pobres acabam se instalando em lugares proibidos, fazem invasões, ou então em lugares que ninguém nem quer morar, perto de riachos, regatos. E nós temos, infelizmente, apesar de que as estatísticas no Brasil são muito difíceis de dizer que elas são exatas, mas aproximadamente uma carência de 9 a 8 milhões de habitações dignas, se a gente multiplicar isso por 4, dá quase 30 milhões de pessoas, e esses 30 milhões de pessoas acabam vivendo, tanto é que quando eu dava os cursos sobre esse assunto, dos livros, vamos dizer, texto para as pessoas lerem, chamava-se Cidade de Chegada. E a Cidade de Chegada, o que significa? Significa que a pessoa vai se instalar numa favela, porque normalmente a pessoa mais pobre vem de algum lugar e vai morar, não estou nem dizendo que vai morar na rua, porque nós também temos hoje um aumento bastante muito significativo grande, de pessoas que estão vivendo na rua, embaixo de viadutos. Então, resolver o problema da favela é muito importante. E eu acho que nesse sentido, o Minha Casa Minha Vida ajudou bastante, mas ele não resolveu plenamente o problema, mas milhões de pessoas passaram a ter um endereço de uma casa digna com financiamento. Mas como é que a gente sente, só para fechar isso, aquele que não foi Minha Casa Minha Vida? Quando a gente tinha 20, 30, 40 anos, nós já tivemos isso, né, Ernesto? Sim, faz tempo. Faz tempo? Mas a gente vê hoje venda de apartamentos de 12, 15, 20 metros quadrados. Isso é um quarto, quando muito. Por quê? Porque as pessoas não têm recursos, também mudaram os hábitos, tem muita gente solteiro, mas entre viver... Aliás, nós temos hoje gente que trabalha, nós podemos falar do trabalho, não tem nem residência. Às vezes hoje o Starbucks está fechando, ia no Starbucks, e o escritório é o Starbucks com o computador, né, porque ele não tinha residência definida. Então, habitabilidade e mobilidade, elas são conexas, quer dizer, a pessoa então, por que ela vai morar longe? Porque lá é um pouco mais barato, na periferia, mas aí fica longe de onde ele trabalha, de onde ele estuda, de onde ele vai para o hospital, e aí congestionamento no tráfego, no trânsito, isso tudo é um problema, como eu disse, passou a cidade de 120, 150 mil habitantes, tem os 3 problemas, não há habitação, a mobilidade é ruim, né? E a trabalhabilidade e a empregabilidade é complicada, porque a trabalhabilidade e a empregabilidade têm 2 vertentes. Empregabilidade, você tem quando no seu município as pessoas investem, abrem negócios, como por exemplo no estado de São Paulo. Quais são as cidades que têm maior número de CLTs do ano passado para esse? Osasco e Barueri. Porque essas cidades, inclusive apoiadas pela Câmara dos Vereadores, o prefeito conseguiu diminuir impostos de serviço e outras coisas mais, então as pessoas foram se instalar nesses lugares para fugir do imposto. Aliás, algumas até cometendo irregularidades. Abrem um escritório, mas não está lá, apenas emitem a nota por lá, não tem ninguém trabalhando. Mas essa situação é de empregabilidade, né? Trabalhabilidade é quando o prefeito consegue conciliar de alguma maneira, isso não é fácil, e oficializa, permite que o sujeito individualmente venda os seus produtos. Vamos pegar em São Paulo a Avenida Paulista. Ela está lotada de pessoas que vendem artesanato, que vendem obras de arte, mas eles receberam, claro que se você for para lá, para andar na rua 12 de outubro, eles também fazem isso na calçada e tem a loja do lado, só que a loja paga imposto e eles não pagam. Como é que fica? Então, é um dilema resolver isso.
E fora que no meio de tudo isso, não exatamente, temos as nossas ruas de comércio, como a 25 de março, que aí você não sabe de onde vêm os produtos, se os produtos são legais ou se são ilegais, mas enfim. Mas aí já cabe a fiscalização também. Aí a fiscalização muito fraca, muitas vezes, né? E aí vem aquelas notícias, o quanto que o Brasil perde com a corrupção, que não pagam, etc. Então, trabalhabilidade. Eu, quando escrevi esse livro, Cidades Paulistas Inspiradoras, esses 2 livros, a pessoa Esse aqui é o Cidades Paulistas. As pessoas me perguntavam, desenvolvimento estimulado pela economia criativa. As pessoas me perguntam, como é que você define a cidade inspiradora? Eu falei, pode definir de um monte de gente, mas ela é inspiradora quando a pessoa quer morar lá. E por que ela quer morar lá? Porque tem segurança, benefícios, porque tem trabalho, porque é fácil de abrir um negócio. Assim, vamos pegar 3 exemplos diferentes. Por que Santos é inspiradora? Porque ela é plana, porque ela é boa para quem tem uma certa idade, não tem subida e descida como tem na Casa Verde para chegar até o seu escritório, coisas desse tipo. Tem a praia. Tem a praia, tem o sol, que aliás uma maior atração da visitabilidade é o sol e a praia. O Brasil também explora não muito bem isso. Você diz, bom, mas e por que você quer morar, digamos, em Indaiatuba? Porque o prefeito fez um parque linear, tem onde passear, é tranquilo, não sei o quê. E por que você quer, digamos, morar em Brotas? Eu não quero morar, mas eu quero passear lá, porque lá tem um esporte de aventura, tem as trilhas nos rios, tem as cachoeiras. Você veja, Brotas, que é uma cidade que não tem 20 mil habitantes, tem 62 hotéis. É longe. Com mais de 3 mil... nós temos cidades hoje como Olímpia, que é mais longe ainda, que até a maior quantidade de parques aquáticos do Brasil, num lugar só. E a pessoa não é exatamente Orlando ou outro lugar qualquer, mas quem for lá usa a água do aquífero Guarani, se diverte, se distrai. Então, e o que gera isso? Se você tem sempre turistas, você tem sempre trabalho com essas pessoas. Então, certos trabalhos, vamos dizer, digamos, de gastronomia, de arrumação, de hospedagem, coisa que eu valha, mesmo venda de produtos de vestuário, tudo isso, no fim, acaba valendo. Basta dizer que alguns dizem, não, mas o Olímpia se desenvolveu, que perto tem Barretos, e em Barretos tem um hospital famoso chamado Hospital do Amor, que todo mundo vai do Brasil inteiro, tem uma visibilidade, nem conseguiam se hospedar em Barretos. Não, mas quem vai no Hospital do Amor não tem nem dinheiro para se hospedar naqueles lugares. Aí fala, não, mas é porque tem também o rodeio, e quando tem o rodeio, vem as pessoas, mas são 2 semanas. Na realidade, é o entretenimento, é passar as férias, é se divertir, mas lá, no caso de Brotas, que você falou, nós temos nosso inverno, não é o inverno do Canadá, mas o inverno nosso não dá vontade de entrar na água. Hoje tem muitos hotéis lá com piscina aquecida, você imagina. Então, e quem que incentivou, incutiu? Então, é a mesma coisa, como é que você atrai uma empresa para uma cidade para aumentar a empregabilidade? Muitas vezes abre mão de imposto, cede um terreno, tudo isso. Às vezes o prefeito só consegue com a ajuda da Câmara dos Vereadores, mas isso depende da sua administrabilidade. Então, tem que ser legal, tem que saber administrar, quer dizer, dirigir, guiar, tem que arrumar trabalho, emprego, facilitar para os munícipes e facilitar a vida em habitação e em deslocamento. Já temos 7 pilares. Tudo isso podia ser cada um desses itens, por exemplo, legalidade. Você devia fazer faculdade de Direito para poder entender todos os problemas das regras do Brasil. Mas eu acho que num compacto, como eu fiz o curso Gerente de Cidade, aqui você tem algumas revistas que eu publicava na época sobre isso, que era um curso de MBA, né, de Master of Business Administration, só que em administração. A área de administrar uma cidade. Olha que nós fizemos 470 anos, essa revista já é de 19 anos atrás, está vendo? Mas, na realidade, essa revista, por exemplo... Agronegócio. Era como as cidades atraíam, porque elas eram pujantes de agronegócio. Nós temos hoje, se a gente pegar Mato Grosso do Sul, Goiás, tem cidades pujantes. E aliás, o Brasil vive e sobrevive e vai evoluir cada vez mais por uma coisa que ninguém tem como competir com o Brasil. De um lado, a Embrapa colaborou com a tecnologia, mas, em segundo lugar, o Brasil é o único lugar que dá para fazer 3 safras, principalmente se elas forem irrigadas. Qual é o lugar do mundo? Vê se no Canadá, que faz menos 30, menos 40 durante 4, 5 meses, dá para ter. Então, ninguém tem condição de competir com o Brasil. E alimentos, pode surgir a tecnologia que for, mas os seres humanos vão ter que continuar. Mas só que aí
Só que aí não pode deixar também tudo na mão dos chineses. Porque eu ouvi dizer que em Mato Grosso hoje... Realmente você tem razão. Chineses... E a China não está invadindo só o Brasil. A China invadiu todos os países do mundo onde ela pudesse ter vantagem. É claro que o Brasil é um dos mais vantajosos para ela, porque ela compra de nós alguns produtos que são a maior compradora do mundo, da soja, do frango, do minério, que não é exatamente agronegócio, mas vem da natureza. Então, mas a China é um país que a gente até devia se inspirar. No jornal de hoje, por exemplo, nós estávamos falando de mobilidade, nós não conseguimos se inspirar na China. Enquanto a China tem um monte de dificuldade com água, com poluição, ela tem vantagens que ela tem demonstrado nesses 40, 50 anos na mobilidade. O trem de alta velocidade dela, que faz 300, 400 km por hora, que é melhor do que ir de avião, tem quase 11 mil quilômetros de linha. É mais linha que o mundo inteiro. E eu vi no jornal hoje que ela já está desenvolvendo um trem para andar a 1.000 quilômetros, mais do que os aviões normais. Você não vai estar pressurizado nem coisa. Agora, você também concorda com isso, e a gente sempre recomenda quem está nos vendo, você quer se evoluir, tem alguém que te ajude como curador e entre no YouTube, que você vai encontrar coisas que você não imaginava. Fantástico. Se você olhar os megaprojetos que a China fez com pontes, com edifícios, são coisas espetaculares. E é claro que ela tem 1,4 bilhão, ou um pouquinho mais de gente, mas ela foi o país que mais tirou gente da pobreza. Ela continua tendo gente muito pobre. Isso independente do regime que eles adotam lá, né? Não, o regime deles é um regime também renovado, quer dizer, é um comunismo capitalista, coisa que os outros comunistas não conseguiram fazer. Basta dizer que quando a gente vê a Forbes, sempre tem lá uns 100, 200 bilionários chineses. E bem bilionários, não é só Alibaba, está cheio, se bem que eles também têm os seus problemas. Basta dizer que a maior empresa de construção civil deles, a Evergrande, faliu devendo mais de 400 bilhões de dólares. Isso é coisa de trilhão. Dá para assustar até os americanos. Então, essa questão de habitação, você acha que seria uma ideia válida nessas pessoas que moram na rua, que não têm condições, você, sei lá, fazer uma vasectomia nessas crianças, quer dizer, você resolver pelo menos essa questão de essa população sempre estar aumentando com o nascimento de crianças na rua. O que você acha a respeito disso? Eu diria o seguinte, olhando o mundo, olhando o Brasil. Nós temos ainda países no mundo em que a taxa de natalidade é superior a 2. Não é à toa que nos últimos 13 anos o mundo aumentou 1 bilhão. Então, mais na África, mais na Ásia. Se a gente olhar a Europa, a maior parte dos países tem taxa que até é menor que 1. Isso. Na Itália, por exemplo. Não é à toa que, com certo sofrimento, a Itália é um dos países que mais recebe refugiados. A gente sempre vê eles lá atravessando o Mediterrâneo em barcos super sobrecarregados, gente morrendo, e etc. E, aliás, todos os países da Europa se tornaram, mas aí talvez por comodidade, de receber pessoas da África e da Ásia para fazerem serviços domésticos e outros serviços. E hoje você vê muita gente, inclusive, mudando a cultura, porque a pessoa vem e é muçulmana, de repente ela é muçulmana e ela quer se comportar numa escola que é laica como muçulmana. Aí gera um monte de problemas, vamos dizer, porque uns querem seguir uma coisa e outros querem seguir outra. Então, sob o ponto de vista demográfico, o Brasil também já está abaixo de 2. O Brasil não está crescendo tanto, numa velocidade tão grande. Está. Para as pessoas que estão nos vendo, nós, quando comemorávamos em 1970, são 54 anos atrás, a Copa, o tricampeonato do mundo, nós tínhamos uma musiquinha, 90 milhões em ação, lembra? Agora, 2024, nós somos 203, 204 milhões. Então, em 54 anos, mais que dobramos. Mas o problema é o seguinte, a atração da urbanização. A pessoa acha que tem mais emprego numa cidade, seja ela de 100 mil habitantes, seja ela de 200, de 500, então ela quer imigrar. Ao imigrar, ela não tem onde morar. Então ela se encosta em alguém, geralmente que também mora num lugar pobre, muitas vezes numa favela, e isso dá a tal cidade de chegada.
Mas a cidade-chegada existe em Paris, existe em Barcelona, existe em Madrid, existe em Nápoles. Se alguém quiser no YouTube ver as favelas de Nápoles, que nem o governo não entra, tem vídeos assustadores, né? Isso existe. Mas vamos evitar, né? Bom, para evitar, existe também, até nos Estados Unidos, quer dizer, qual é o país que as pessoas mais querem ir? Ninguém quer ir para a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia. Não tem imigração. Mas nos Estados Unidos, acho que mais de 50 anos, já 5, 6 décadas, é mexicano, é guatemalteco. Basta dizer que o Brasil tem 1,9 milhão de pessoas nos Estados Unidos. Exato. Isso é um número absurdo, é 1% da nossa população. Por que foram para lá? Porque acharam que o emprego é melhor, a vida é melhor. Eu não sei quantos, mas seguramente metade é ilegal. Mas a gente tem esse levantamento, que não vota 1,9 milhão nas eleições. Então, o que acontece? As cidades não têm recursos para atender todas essas pessoas, e as pessoas... acho que o melhor exemplo para quem está nos vendo, e se tiver 40, 50, 60 anos, pense quando ele ia para Santos, ia na Serra do Mar e olhava aquilo cheio de quaresmeira, de árvore, né, algumas casinhas. Vai ver em 2024, virou cidade aquilo. O pessoal invadiu aquela área toda perto de Cubatão. Favela. Porque... Não, na realidade nem já é tão favela. As pessoas, para obter voto, ligaram água, ligaram luz. Então, não é que ela não tem, ela pode até... Nós temos esse problema. Um dos grandes problemas do mundo, e o Brasil está incluído, só que tem só 3, 4%, a Índia. A Índia hoje é o maior país do mundo, e a última estatística que eu vi tem 160 milhões de pessoas que não têm banheiro, que defecam na natureza. O Brasil ainda tem 3% também, que estão ligados às favelas, que não estão ligados. Por exemplo, nós vamos ter uma COP30 em Belém. Em Belém, quase todo mundo mais de 30% da população vive em palafita, não tem água. Vamos dizer, água encanada para 15% da população. Quer dizer, como é que nós vamos falar de ambiente numa cidade cheia desses problemas? Mas Belém, ao mesmo tempo, aqui eu tenho um livro chamado Cidades Criativas, e tem cidade criativa. A Unesco, inclusive, criou um órgão chamado Cidades Criativas do Mundo, e criou categorias. Sim. Belém é uma das cidades criativas do mundo pela gastronomia, e realmente tem comidas em Belém que não tem lugar nenhum do mundo. Então isso atrai turismo, para comer lá o açaí, para comer lá o pato tucupi, etc. e tal. Quer dizer, como nós também temos outras cidades também, a Unesco exagera um pouco... Cidade do design, por exemplo, Florianópolis também é a cidade criativa da Unesco, porque tem ostra, porque tem camarão, porque tem não sei o quê. Então, na realidade, a gente atrai as pessoas por vários motivos, não só por causa da alimentação, mas geralmente pelas 3 coisas básicas: onde estudar, onde se cuidar, hospital, e eventualmente onde comprar as coisas que precisa, que elas existem todas, porque em cidade pequena muitas vezes você não encontra as coisas que você precisa para construção e para outras coisas mais. Então, o que o Brasil precisa para fechar é mais verba. O governo esse ano até liberou quase 14 bilhões de reais para construção popular, tipo Minha Casa Minha Vida, o que ajudaria. O problema da Minha Casa Minha Vida é que os terrenos nas cidades estão ficando cada vez mais caros, e aí acabam fazendo essas construções muito longe. Então, resolve eventualmente o problema da moradia, mas complica o problema da mobilidade. Então, nós falamos aí de todas as características que cada cidade precisa ter. Quais são as cidades que têm as melhores características aqui no Brasil? Bom, sem dúvida nenhuma, já que nós vamos falar, que eu ainda vou falar de sustentabilidade e de visitabilidade, eu acho que a cidade tem sucesso quando ela é sustentável e quando ela tem visibilidade para atrair, para visibilidade. Então, por exemplo, São Paulo comemorou 470 anos, e quando você olha São Paulo, depois eu vou falar de cidades menores, por que a pessoa quer vir para São Paulo? Bom, em primeiro lugar, tem perto de 120 faculdades. Claro que a maior parte é privada, mas tem. Tem o maior número de hospitais. São Paulo tem perto de 90 mil eventos. Quando eu digo evento, não é só no IMB, em vários lugares, eventos de conhecimento, de cosmética, de tecnologia, de venda de sapato, de arte, 90 mil. 70% dos eventos do Brasil estão em São Paulo. São Paulo tem a maior colônia italiana maior cidade italiana fora do Brasil, maior libanesa fora do Líbano, aquelas coisas todas. Tem restaurante, pizzarias. Ninguém tem tanta pizzaria como São Paulo. Tem perto de 500 churrascarias. Então,
Tem teatros, não chega a ser Londres, não chega a ser Nova York, mas tudo isso atrai as pessoas. Isso. Mas a gente tem cidades pequenas que conseguem a mesma coisa, foco numa coisa só. Digamos, Gramado, que fica lá perto do circuito dos vinhos e Bento Gonçalves. Não era nada 40, 50 anos atrás. De repente, alguém se encantou com a beleza dos parques da Disney e começou a iluminar a cidade, começou a fazer festa no Natal, primeiro uma semana, 2 semanas, aí começou a comemorar o Natal desde novembro. Aí o resto foi abrindo, bons restaurantes, bons hotéis, e aí surgiram outras atividades, parques, sei lá, você tem lá um espaço que você pode ficar congelado se quiser esquiar. Então, Gramado tem visitabilidade constante o ano inteiro. Se tem visitabilidade, tem trabalho para atender as pessoas que visitam. Então também tem emprego. Tem emprego, a pessoa ganha, porque como é que você resolve o problema da segurança? Você não resolve, mas se a pessoa tem emprego e trabalho, ela não tem muita motivação ou necessidade ou obrigação de roubar nem alimento nem coisa nenhuma. Se você olhar São Paulo aqui pertinho, muitos anos atrás, mais de 70, planejou-se num distrito de Campinas trazer uma colônia de holandeses para eles cuidarem de vaca holandesa e de suíno. E o lugar chama Olambra por causa de Holanda. Não deu nada certo. Na época morreram as vacas, morreram os porcos, mas quem estava comandando aquilo colocou, não, mas vamos fazer uma outra coisa, vamos partir para Flores. Olambra, que não tem 20 mil habitantes, hoje produz quase 80% das flores do Brasil, que são vendidas em leilão. Flores, e a flor é uma das coisas mais bonitas para o ser humano, né? Seja uma orquídea, seja uma rosa, seja o que for. Só que ela não ficou satisfeita, ela inclusive abriu uma exposição chamada Expo Flora, que dura 1 mês. E na Expo Flora as pessoas vão fazer uma visitinha, compram uma florzinha, um vasinho, dura 1 mês, mas normalmente em cada dia da Expo Flora tem mais de 20 mil visitantes, e a cidade tem 20 mil, ela tem 20 mil, que obviamente vão comer no restaurante, às vezes porque a cidade fica perto de São Paulo, então pode fazer um bate e volta, tem algumas comidas típicas holandesas, tem aquele waffle, né, especial, tipo belga, só que ela falou, não, mas eu posso, no Expo Flora é 1 mês só. Ela começou a imitar Gramado e virou também o Natal iluminado. Então as pessoas vão lá para ver a iluminação. Mas tudo isso, quem está desenvolvendo, quem está apoiando? É o prefeito, ele é o catalisador. Hoje... Mas aí o prefeito precisa também criar construir hotéis, quer dizer, para dar condições para que essa multidão que vai lá... E no meio termo entre isso, não sei se você já foi para o Nordeste é bem diferente do Sul e do Sudeste, mas uma cidade que realmente, cada dia que passa fica melhor, chama-se Fortaleza. Por exemplo, Fortaleza tem a maior ciclovia em termos de utilização, tanto de bicicleta. Primeiro que ela é plana, certo, muito maior do que Santos, evidentemente. Tem perto de 400 e poucos quilômetros de ciclovia. Segundo, nós estamos passando cada vez mais, já havia isso em Fortaleza sempre, mas as pessoas não sabiam usar energia eólica e nem energia solar. Fortaleza é um dos lugares que, quando eu visitei a primeira vez, mais de 60 anos, já tinha as primeiras eólicas, porque a gente pode não gostar, eu não vou citar os nomes, mas os administradores de Fortaleza foram mais inteligentes na forma de desenvolver a cidade, né? Usando e facilitando o turismo nela. Também tem grandes eventos, o carnaval lá não é igual de Salvador, mas é importante, tem festas em junho e julho, como, por exemplo, cidades que se aproveitam da visitabilidade, como Campina Grande. 1 mês inteiro de festa junina. Esse mês ele representa o ganho de 1 ano, porque as pessoas se preparam, né, com equipamentos, materiais, vestuário, e, obviamente, basta dizer que a nossa indústria do turismo sofreu muito com a pandemia, porque aí a presença física era não permitida. Todos esses lugares que viviam da presença física, alguns até foram à falência. É o caso específico, eu não sei se você tem lido, da famosa cafeteria aí, a Starbucks, que está até indo embora do Brasil, né? Nós temos muitos bons exemplos em que a visitabilidade, né, fez com que a cidade crescesse mais. Exato. Mas, na realidade, se a gente olha o histórico das cidades, numa época, cresceram porque deram incentivos para as montadoras. De repente, uma boa parte das montadoras se instalou em São Bernardo, em Santo André, né, no ABC.
Aí surgiram outras cidades, deram mais vantagem, eles foram embora, até porque ficou mais barato e porque também nesses lugares se criou um grande antagonismo com a pressão dos sindicatos por uma série de reivindicações, então as pessoas foram para outras cidades, né? Então, na realidade, as cidades do Brasil, elas devem, e é o que eu vou fazer durante esse ano inteiro, procurar entender o que ela pode fazer. Hoje, por exemplo, cidades pequenas, como Bragança, Atibaia, cidades aqui em volta, tem gente que tem desenvolvido, pega a sua propriedade rural e transforma em local para casamento. A pessoa passa, fica lá, você mesmo tem uma propriedade que pode perfeitamente fazer isso, né? A pessoa alugar os seus 30, 40 chalés com os seus hóspedes e passar com uma certa privacidade e comemorar aniversários, e você tem um espaço maravilhoso ali, muito bem construído, e você mesmo tem visto, já que nós conversamos que ali em Cotia, no quilômetro 39, agora abriu um parque zoológico com parque de diversões. Tem gente que vai lá para tomar o café da manhã, porque é melhor do que os outros lugares e vai embora. Mas esse parque pode receber 30 mil pessoas por dia. Você imagina aquela estrada, que eu também tenho um sítio mais para frente, em Ibiúna, recebendo esse fluxo. Eu estou percebendo que hoje fica mais fácil andar na estrada quando eu passo o quilômetro 40. Não é que entram 10, 15 carros à direita para dar a volta e ir até o Animalia Park, que chama-se assim, esse local. Agora, nós temos muitos zoológicos em vários lugares, mas esse, bem tratado, bem arrumado, tem perto de 1.200 animais, então as pessoas têm que ter aquela economia da experiência. Eu vi o bicho, eu vi o leão, eu vi o elefante, eu vi não sei quem. Eu, quando era criança, cheguei aí ao Butantã para ver as cobras. Eu nunca mais vi nenhuma criança indo para o Butantã. Quer dizer, então nós temos várias formas de atrair, mas também esse senhor que abriu o Animalia Park, ele também tem um local, vamos dizer, de peixes em São Paulo, e ele pegou a concessão da Cidade da Criança em São Bernardo do Campo. Então, é um homem do entretenimento, misturando, obviamente, a alimentação. Tem um restaurante para 600 pessoas. Quer dizer, é um negócio que está dando certo, se bem que tem outros parecidos, como o Hopi Hari, que era um parque de diversões que teve seus problemas. Esse é mais para o sul. Mas eu acho que é fundamental a cidade ver quais são os recursos que ela tem. Por exemplo, a cidade de Jundiaí, você lembra, era considerada a cidade da uva, mas aí o que piorou foi a uva, porque ninguém quer comer uma uva Niágara comparada com uma uva sem semente que vem lá de Petrolina ou de Juazeiro, que nem vem do Chile, que está sem semente, é outro gosto. Mas o prefeito de Jundiaí tem ampliado a festa da uva com shows, com música, e aquilo, além de alegrar a cidade e as próprias pessoas da cidade gastarem um dinheiro extra, as em volta, a de Valinhos, sei lá, de Atibaia, porque se você tem um show, eu não sei se você concorda com isso, Ernesto, mas que a palavra mais importante, e você é um exemplo típico disso, que nenhum ser humano deixa de utilizar quando pode, chama-se viajar. Quer dizer, a gente tem nascer, alguém ajudou, né? A mãe e o pai, educar, eles também ajudaram, a escola, ensinamos a trabalhar, aí nós amamos, acabamos tendo parceiros, parceiras, etc. E aí, o que a gente faz? A gente vai viajar. Eu que tive a sorte de participar do seu aniversário de 80 anos, eu vi quantos lugares você foi. Eu tenho certeza que viajar é algo, mas você viaja com mais gosto quando você tem atrações especiais. Exato. Lá. Você não vai para Viena só para comer lá a torta vienense, ou sei lá, o filé, o schnitzel, o filé na milanesa, mas lá também tem música, lá tem... por que você vai para a Holanda? Porque eu vou lá para ver as flores, não... Tem as atrações. Nós no Brasil temos atrações, mas não temos segurança e boa estrutura. Ninguém tem um país com a quantidade, a variedade que nós temos aqui do Amazonas, com aquele montalhão de bicho, aquelas coisas todas, ao Pantanal, a Foz do Iguaçu, as praias que vão de Jericoacoara até vamos até Rio Grande do Sul, mas pelo menos hoje a gente vê uma outra cidade que perguntou-se que cresceu absurdamente, chama-se Camboriú, Balneário Camboriú.
Os maiores prédios do Brasil hoje, dos 10 maiores em altura, 7 estão em Camboriú. É uma cidade com uma praia, até diria, horrorosa, porque ela não tem profundidade. Mas então o que atraiu? Atraiu por 3 motivos. Primeiro, porque o próprio prefeito conseguiu, da área ambiental, ampliar a praia. Porque a praia, como ela é rasa e tinha prédios altos, quando chegava 2, 3 horas, o sol ficava sem sol. Exato. Segundo, porque ela é muito simpática no seguinte sentido: a gastronomia é muito rica, mas colocou-se hoje tem roda gigante. Eu não sei se você chegou a ver, mas isso, quem quiser ver e comprovar, nós tivemos o nosso final do ano, Réveillon. Réveillon no Rio reúne 2 milhões de pessoas. Réveillon em São Paulo, 1,5 milhão. O Réveillon em Camboriú, se as pessoas não querem acreditar, entre no YouTube, foi o único Réveillon moderno e clássico. Clássico, não sei se com os fogos, que tem gente que acha que os fogos vão contra o ambiente, são mesmo. No sítio mesmo pedem para não soltar, porque os passarinhos se assustam, os cachorros ficam não sei o quê. Eles fizeram lá os de fogos. Mas depois eles trouxeram, você deve saber, se você é homem da tecnologia, que hoje as pessoas usam milhares de drones e com os drones fazem figuras programadas. Eles tiveram o Réveillon clássico com os fogos e depois tiveram o Réveillon com os drones agora, em 2023, 2024. Única cidade do Brasil. Então, ela está acompanhando, tem teleférico, tem bons restaurantes, tem uma vida noturna para os jovens agitada, com discotecas, coisas desse tipo. E o povo, vamos dizer assim, catarinense, paranaense e o gaúcho, ele é bem mais afável. Por exemplo, o nosso estado, com maior quantidade de lugares para você visitar, é Santa Catarina, tudo cheio de pequenas cidades, essa de origem alemã, essa de origem italiana, essa de origem austríaca, essa de origem ucraniana, polonesa, e as pessoas aproveitam. A experiência é importante. Eu que sou de origem ucraniana e falo russo, meu filho mais velho foi agora recentemente a Curitiba, que tem amigos lá, e passou em 2 lugares onde tem muito ucraniano. Então, você ir num restaurante com comida típica, aqueles ovos enfeitados, aquelas músicas, eu acho que são lembranças muito interessantes. Você deve estar pensando nas suas viagens, nos mais lugares diferentes, desde ter caminhado no muro da China, lá, até tantos outros lugares. Quer dizer, eu acho que essa é a nossa vida. E nós que chegamos a essa idade, pelo menos eu espero e vejo você fazendo isso, a gente quer, através dos nossos conselhos, dos nossos conceitos, deixar alguma coisa que a gente acha que é correto para você passar e chegar à nossa idade. Mas eu, inclusive, quando me formei na faculdade, nós fizemos uma viagem de São Paulo até Punta del Este, mas passamos por Santa Catarina de carro. De carro. Então, fantástico. Vitor, nós estamos aí alguns meses da eleição municipal. Quais são, assim, os candidatos que você acha que estão oferecendo melhores condições para tudo isso que você falou, quer dizer, atrair pessoas para uma determinada cidade, e principalmente na nossa cidade aqui de São Paulo? Bom, como eu disse para você, o que nós estamos vivendo, eu até tenho aqui um recorte, né, que eu quero mostrar. Uma cidade que nem São Paulo sempre atraiu e vai atrair, porque é a cidade mais importante do Brasil, é a cidade que corresponde a 20% a 25% do PIB brasileiro. Então, do seu ponto de vista político, do seu ponto de vista econômico, ela é muito importante. E isso significa que pessoas preparadas se candidatam para serem os prefeitos. Essas pessoas precisam ser realmente preparadas pelo tamanho da cidade. Quer dizer, a cidade tem, acho que 32 ou 33 subprefeituras. Cada subprefeitura é uma cidade de 500, 600 mil habitantes. Quer dizer, então, os problemas da cidade é o que nós vivemos no Brasil. Eu, às vezes, acho que a legalidade muitas vezes está totalmente, vamos dizer, perturbada quando a gente tem Acre, que nós temos 26 unidades no Brasil, e uma que é o Distrito Federal, e Acre é número 25 em tamanho, tem 800 mil habitantes, e tem 3 senadores. São Paulo, Estado, tem 46 milhões, a cidade de São Paulo, 12, nós temos 3. Mas que diabo de democracia é essa, né? Quer dizer, mas é assim que funciona. A mesma coisa não é exatamente com
os deputados, mas é proporcional. Os deputados, nós temos uma lei, né, que impõe, toda cidade tem um mínimo, todo estado tem que ter um mínimo de 8 deputados, no máximo 70. Mas, novamente, por que São Paulo só pode ter 70? Se São Paulo, com a sua população, soma 17 estados. Então, eu até lembro, e você também deve lembrar, quando nós tivemos aqui o nosso presidente Sarney, e o presidente Sarney tinha um conflito com o presidente que ganhou, que era o presidente Collor, e ele, para legalmente escapar de qualquer punição, ele que era originário do Maranhão, foi governador, foi senador, ele virou senador do Amapá, que na época tinha 200 mil habitantes, e ele com 30, 40 mil votos, ele virou senador. Foi 3 mandatos, 24 anos, legalmente protegido por ser senador do Amapá. Então, São Paulo, acho que é uma cidade muito grande. Aqui, por exemplo, você pode ver, isso aqui é uma coisa real, né? Pode até mostrar. Prefeitura de São Paulo faz 1.300 obras na cidade. E aí tem tudo, piscinões, recapeamento, todas essas coisas. Então, na realidade, ser candidato, para poder discutir, tem que conhecer tudo isso. Então, para começar, é difícil um candidato que nunca foi prefeito ter condição de rebater eventuais pontos de vista de quem já foi. Então, na realidade, sempre dizem que quem já foi prefeito, se perder, é porque realmente deve ter sido muito ruim, porque ele já tem a experiência. Ele tem a experiência e tem o conhecimento, ainda mais no tamanho de uma cidade como São Paulo. Eu acho que todo prefeito tem que... Por exemplo, isso, quando eu falei para você da legalidade, da impessoalidade, eu às vezes, mas como é que isso aí não é... Ele não escreveu o nome dele, mas é ele que está fazendo isso, tá certo? Então, como é que se contornam as coisas no Brasil? Mas no Brasil as coisas se contornam da seguinte maneira, você já deve ter visto isso. Olha, se você escrever que é uma loja de sorvete, você paga o imposto. Se você escrever que é uma loja de sobremesa, você paga menos. Então é loja de sobremesa. Se você escrever que é chocolate, você paga o imposto. Mas se você escrever que é um biscoito achocolatado, você paga menos. Então, o sonho de valsa, que a gente tanto comeu, ficou famoso, é um biscoito, não é chocolate. Quer dizer, então, você, como eu disse, no setor privado, você encontra saídas, né? Para tudo que não é proibido, não é proibido. Né? Agora, no setor público, você tem que realmente seguir e obedecer. Então, São Paulo. São Paulo tem tido bons prefeitos, realizadores, as pessoas podem até contestar, tivemos... Prestes Maia, até hoje, tem avenidas com o nome dele, Faria Lima, nós tivemos Figueiredo Ferraz, que era inclusive um engenheiro, professor, o Olavo Setúbal, um homem, pelo menos na área econômica, muito financeira, muito... Tivemos alguns prefeitos que talvez as pessoas não gostem, inclusive, mas o Serra, sem dúvida nenhuma, um sujeito culto, e o próprio Kassab. O Kassab, para mim, representou talvez o prefeito mais inteligente de todos. Porque o Kassab é formado em engenharia e é formado em economia, pela USP. E ele, quando assumiu, ele fez 2 coisas que as pessoas devem lembrar, que os outros não faziam, e justificou. Primeiro, ele trouxe os engenheiros que se formaram com ele para ajudá-lo nas diversas pastas, tráfego, habitação, pessoas técnicas. Segundo, nas subprefeituras, ele pegou um pessoal totalmente, em vez de designar um vereador para ter a região de influência e tal, ele pegou todos os coronéis aposentados, disse, eu vou colocar um coronel aposentado da Polícia Militar, e quem chega a coronel na Polícia Militar é uma pessoa que estudou muito, que realmente quem chega... O que não se pode negar é a quantidade de treinamento que quem recebe na Polícia Militar. E eles, pelo menos, vão resolver o problema da segurança. Vai ser melhor, vai ser mais fácil, né? Então, ele deu uma série de decisões. Ele, inclusive, fez o primeiro plano diretor, né? Quando você me perguntou sobre a habitação, como limitar. No Brasil é proibido, né, você não permitir que a pessoa não venha para a cidade. Se bem que há cidades que quando desce alguém que não é da cidade, você vai ficar com quem? Tá, eu não vou só citar as cidades, mas existe dar o bilhete do ônibus ou do transporte de volta, para justamente não ficar na rua, ou não ficar na favela. Eu tenho nós não temos tempo, tem um monte de exemplos reais sobre isso. Então, nós temos hoje, estamos ainda se formando, 2 ou 3 candidatos já oficiais. Claro que existe uma briga
política entre os mandatários, o atual presidente, quem está no poder, e o que perdeu, que também a gente diz que nós estamos na democracia, mas quando 51% ganham e 49% não ganham, mas nada fácil fazer democracia. A gente está vendo isso, por exemplo, na Argentina. Lá 56% votaram num candidato e o resto votou no outro, e agora ele não consegue aprovar nada porque é um boicote pavoroso, e aqueles 40 e poucos por cento estão a todo momento fazendo... Aliás, a Argentina é especialista em greve, né? Parece que nesses últimos 20 anos eles tiveram mais de 20 mil greves, né? Um negócio impressionante, né? Não está conseguindo, né? Não está conseguindo fazer o que disse que ia fazer. E nós também tivemos o caso típico aqui do presidente Collor, que quando tomou medidas drásticas e algumas corretas, que quando ele falou que nossos carros eram carroças, que nós devíamos abrir importação, exportação, ele não estava errado, mas ele não durou 2 anos, né? Deram impeachment. Então, realmente o sistema, às vezes, complica muito mudanças convincentes. Mas, finalizando, eu acho que São Paulo vai ter sempre candidatos que, para poderem prosperar, não pode ter só apoio partidário. Eles têm que demonstrar, no mínimo, conhecimento e evolução nos 7 pontos que nós discutimos, de como manter essa chama, essa visitabilidade, essa habitabilidade, melhorar a mobilidade. Tudo isso, nessa mensagem que saiu no Estado de São Paulo, está registrado, que está sendo feito, está sendo mexido. Lamentavelmente, nós estamos no Brasil, para terminar, com um problema. Enquanto que um vereador, um deputado, um senador pode se reeleger quantos quiser, o prefeito, no máximo, pode durar 8 anos. E quando um prefeito assume, principalmente quando assume substituindo de outro partido, todo prefeito diz que o primeiro ano é de conseguir acertar as coisas que o outro estragou, e a legislação brasileira não permite que no último ano o prefeito faça nada, porque tudo que ele inaugurou é ilegal, não pode, é propaganda. Então, ele precisa pelo menos, e tem obras que duram mais do que 4 anos, algumas que ele não acaba em 2. Então, essa constância de propósito, ela acaba sendo ferida na gestão municipal, porque você pode ficar no máximo 8 anos, aí tem que fazer um intervalo, alguns até voltam. Eu tenho amigos meus que já foram prefeitos 5, 6 vezes. E é sinal que a população gosta, porque além do intervalo, os jovens hoje votam mais do que as pessoas antigas, lembram bem disso. Então, eu acho que São Paulo vai ter bons candidatos. O prefeito no poder tem mais força vamos dizer, de debate, porque ele já está há 3 anos no cargo, ele não foi eleito, ele era vice, mas de um modo geral, a gente lamenta que muitos prefeitos em muitas cidades que acabam ganhando não estão preparados e não conhecem como agir para reforçar os 7 pilares que nós discutimos. Então vamos prestar atenção nas falas de cada um desses candidatos, realmente o que ele está propondo, o que ele pretende fazer, porque nem sempre eles fazem tudo o que prometem, mas pelo menos ouvindo o que eles querem fazer, já dá para ter uma ideia de qual é o melhor candidato para a gente votar. Aproveitando esse final, Ernesto, eu também, com a sua licença, quero comunicar a quem está nos olhando que uma série de colaboradores que me ajudavam no curso Gerente de Cidade, a gente vai começar a oferecer tanto palestras de degustação de umas 8 horas por dia, ou cursos curtos de 30 horas, ou inclusive um curso que podia se chamar de mestrado em administração municipal, com uma faculdade aí que existe, que chama-se Oswaldo Cruz, que vai divulgar para o público. Vamos ver se vamos ter inscritos. E também uma outra escola, que chama-se V-Students, que nós vamos visitar algumas cidades pequenas, médias, para justamente destacar o que a cidade, o que o futuro prefeito poderia fazer para melhorar a trabalhabilidade, os recursos e a empregabilidade na cidade. E uma delas é a Piaí, onde eu conheço o ex-prefeito, o atual prefeito, que inclusive fez o curso de Gerente de Cidade, e a Piaí é aquela região onde estão as nossas cavernas, que são os lugares mais bonitos que nós temos no estado de São Paulo, que tem cristais, que tem uma série de coisas, mas está mal divulgado, mal explorado, e tem pessoas que gostariam muito, que não é tão longe de ir até lá. Novamente é o que nós conversamos, precisa ter hospedagem, precisa ter uma estrada, a estrada até que é pavimentada, mas e também tem um impulso, o prefeito ser
escolher para a Secretaria de Turismo, de Cultura e de Esporte pessoas que saibam promover eventos. Aí cabe ao prefeito exatamente convencer isso e tomar essa iniciativa, né? Pois é, ele tem que ser um líder que deve delegar, mas ele tem que controlar e acompanhar, porque senão não adianta, que ninguém faz nada sozinho, muito menos um prefeito, até porque ele não vai conhecer todas as outras áreas, como fazem aqui os prefeitos, a virada cultural, a virada esportiva, isso de um jeito alegra as pessoas e traz visitabilidade. O que não pode é o que nós temos visto também nos jornais, né? Uma cidade está entralhada nas finanças, de repente contrata um cantor sertanejo e paga um absurdo para ter 2, 3 horas de alegria e o resto com carência, seja na saúde, isso é muito ruim. O custo, né? O benefício é muito pequeno. Muito pequeno em relação ao alto custo, né? Isso, tá. Enfim, eu acho que o que nós temos que fazer é realmente prestar atenção na fala de cada candidato, para realmente escolher o melhor. Eu acho que é o que nós devemos fazer, porque eu estou sempre torcendo para você chegar nos 100 mil seguidores, pessoas, não simplesmente seguidores, mas pessoas que também no seu entorno mudam as pessoas, e quem sabe se a gente fizer grandes entrevistas com essas pessoas, nós também colaboremos para principalmente as pessoas que vão votar escolham o melhor. Vamos ver se ou a melhor, porque já temos uma candidata. Vamos fazer força para trazer alguns candidatos para vir falar aqui no Ernesto Responde, sem dúvida. Muito obrigado, então. Você é o meu guru agora, viu? Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.